trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Aí eu te pergunto, como que tem que ser o povo de Deus? Zeloso e de boas obras. Amém? Graças a Deus. Olha novamente o versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Se aceite glorificando a Deus, com gentileza. Aleluia. É uma noite especial, é uma noite maravilhosa. Nós estamos aqui nessa noite, no último dia da campanha O Mistério do Sete. Nós estamos aqui no culto de Santa Ceia, no culto da família. E o que Deus traz ao meu e o teu coração nessa noite a falar nada mais, nada menos do que a graça de Deus. A Bíblia vai contar aqui na epístola de Paulo a Tito, um servo fiel. Tito, irmã da Núbia, era um obreiro fiel que Paulo tinha. Tito era um pastor fiel que Paulo tinha. Alguém que Paulo colocou para tomar conta ali de uma região, de uma ilha chamada Creta. E lá naquela ilha lá, ele tomava conta de várias e várias igrejas. Aí Paulo vai escrever uma carta a Tito e vai dar ordem a ele, vai dar mandamentos a eles, vai dizer a ele o que ele deveria fazer naquela região, o que ele deveria ensinar. Só que quando nós chegamos aqui no capítulo 2, e no versículo 11, Paulo está admoestando a Tito, dando ordens a Tito e dizendo assim: Tito, você tem que falar da graça de Deus. Tito, você tem que falar que a graça de Deus, ela vai se manifestar a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. É sobre isso que eu quero meditar com você. Evangelista, o que é a graça de Deus? Graça é um favor imerecido. O que significa isso? Significa que nem eu e nem você merecemos a graça de Deus. Significa que eu e você não merecemos a graça de Deus. O favor de Jesus, o favor de Deus, que nos traz a salvação. A Bíblia vai dizer, e muitas das vezes você já ouviu falar, que a Bíblia diz assim que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Muitas das vezes você já ouviu falar, em Romanos 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, este sim, é a vida eterna. Quando olhamos para a Bíblia nessa noite, pensar na graça de Deus, e pensar que a humanidade ela estava perdida, e pensar que a humanidade estava fundada nos seus pecados, e pensar que a humanidade iria se perder. Por quê? Porque não tinha um Salvador. Iriam se perder porque não tinha uma solução para o seu problema. Iriam se perder porque não tinha como resolver o problema do homem com o pecado. Mas a minha Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou a essa terra o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas este sim tem a vida eterna. A Bíblia vai dizer que Jesus se fez em carne e habitou no meio de nós. Jesus se fez em carne e andou por essa terra de carne e osso, assim como eu, assim como você. Sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas adversidades, sujeito às mesmas dificuldades. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmão Rony, que Jesus também chorou. A Bíblia diz, irmão Rony, que Jesus também se cansou. A Bíblia diz, irmão Rony, que Jesus também teve sede. A Bíblia diz, irmão Rony, que Jesus também teve fome. A Bíblia diz que Jesus também sofreu com luto, que Jesus também passou momentos de adversidade. A Bíblia diz que Jesus sofreu, assim como eu e como você sofreu. Mas a Bíblia diz que sem pecado. Em momento nenhum Jesus pecou. Em momento nenhum Jesus fez algo para que alguém pudesse apontar o dedo e dizer: este é um pecador. Em momento nenhum. Jesus era santo, o único santo que andou sobre essa terra. O nome dele era Jesus Cristo. Mas a minha Bíblia diz que os homens pegaram aquele que era santo e colocaram junto com aquele que era profano. Colocaram aquele que era santo, sabe aonde? Em cima de uma cruz. Fez aquele que era santo andar pela via dolorosa, sangrando porque tinha sido chicoteado, sangrando porque recebeu uma coroa de espinhos, carregando uma cruz, subiu até o alto do Gólgota,
Ser preso a sua mão direita, a sua mão esquerda e ficar em cima de uma cruz. Sabe por quê? Por causa de mim e por causa de você. Porque Jesus fez uma troca, irmã Dilene. Eles pecaram, eles merecem morrer, mas eu não pequei. Eu não mereço morrer, então eu vou trocar com eles. Eu dou minha vida por cada um deles. A Bíblia diz em Lucas 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A Bíblia diz, capítulo 5, versículo 31 e 32 de Lucas, não necessita de médico aquele que está bem. Não necessita de um salvador aquele que não tem pecado. Não necessita de um médico aquele que está bem, mas sim o que é doente. Jesus falou no verso 32, eu não vim por causa do santo, eu não vim por causa do justo, eu não vim por causa daquele que se acha perfeito, mas eu vim por causa dos pecadores. Eu vim por causa daqueles que são fracos. Sozinho eles não conseguem, mas enquanto eles são fracos, o Deus deles é forte. Enquanto eles são pequenos, o Deus deles é poderoso. Deus já fala ao coração de alguém aqui, ei, eu te conheço, mas eu te digo, eu te escolhi. Ei, eu sei os teus erros, mas ainda assim eu morri na cruz por causa de você. Eu sei as tuas falhas, mas ainda assim eu te trouxe aqui só para ter um encontro com você. A graça de Deus, um favor imerecido. Eu não merecia que Jesus morresse na cruz. Nenhum homem lá fora, nenhum homem aqui dentro, ninguém merecia Jesus morrer na cruz. Mas por amor ele morreu por mim e por você. Por amor ele se entregou. E quando a graça de Deus, irmão Jonivan, se manifestou, Jesus morreu na cruz. Passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, ao terceiro dia, ao despontar do primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Glória a Deus, E deu a aleluia. mim e a você direito de ter uma vida eterna. Glória a Deus, Deu a aleluia. mim e a você, independente do pecado, independente do erro, independente da falha, poder se encontrar com Ele e ter a vida transformada. Aleluia. Ele nos deu essa oportunidade. O ser humano, quando morria, não tinha solução para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano morria nos seus pecados, morria nas suas falhas. Mas eu me lembro que a Colisa Neuza, que Jesus falou certa vez assim: ei Pedro, sobre esta pedra edifica a minha igreja. As portas do Hades, as portas do inferno, as ânsias da morte não vai prevalecer contra a minha igreja. Quem quer dizer Glória a isso? Deus, aleluia. Um dia que aquela pessoa que servia a Deus, um dia que aquela pessoa, independente dos seus pecados, teve um encontro com Deus. Um dia, se essa pessoa fechar os olhos e morrer, a morte não vai poder reter, mas sim, essa pessoa vai se encontrar com o Salvador. Glória a Deus, aleluia. Essa pessoa vai se encontrar com Ele, sabe por quê? Porque essa é a graça de Deus. Glória a Deus, Nós aleluia. lemos aqui no versículo 11, aqui dizendo assim: porque a graça de Deus, meu servo Tito, há se manifestado e vai trazer salvação a todos os homens. Glória a Deus, Quando eu leio dentro aleluia. da Bíblia, irmã Maria Raimunda dizendo assim, a todos os homens, eu posso entender que tem salvação sim para aquele que está no fundo do poço. Glória a Deus, Tem salvação aleluia. sim para aquele que está no vício. Glória Tem a salvação Deus, sim para aquele que está na aleluia. prostituição. Tem salvação sim para Glória, aquele que é um glória a homicida, Deus, que é um ladrão. aleluia. Tem salvação sim para aquele que, quem sabe, cometeu muitos erros. Eu sei, Tem Jesus, salvação aleluia. a todos os homens. Glória a Deus, Não tem aleluia. salvação para um grupo. Não tem salvação só para umas pessoas. Tem igrejas nessa terra que prega assim, só a minha igreja salva. Só a igreja tal é a igreja certa. Não. O que salva é o nome de Jesus Cristo e a graça de Deus. O que salva é Jesus Cristo. Eu não vim aqui para pregar renascendo para Cristo. Eu não vim aqui para falar da universal, da mundial, da Deus de amor, não. Eu vim aqui para falar daquele que disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu vim aqui para pregar daquele que se entregou numa cruz por causa de você. O único que pode te salvar, o nome dele é Jesus. Teu marido não te salva, tua esposa não te salva, teu pai não te salva, tua mãe não te salva, teu filho não te salva. Mas Jesus Cristo, esse sim pode te salvar. Glória a Deus, aleluia. Este sim pode te salvar. Glória a Deus. Ei, Tito, prega para a igreja, exorta, admoesta a igreja, Tito. A graça de Deus sempre tem manifestado, Tito, trazendo salvação a todos os homens. Glória a A minha Deus, Bíblia aleluia. diz, irmã Sandra, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 11, que Deus não faz acepção de pessoas. É, Jesus. Às vezes alguém pensa assim, ei, mas para eu entrar dentro da igreja eu tenho que ser perfeito.
Ei, para mim estar na presença de Deus eu tenho que ter condição, eu tenho que ter dinheiro. Não, com Deus não tem isso não. O homem da terra vai pela tua aparência, o homem da terra vai pelo teu bolso, o homem da terra vai pelo carro que quem sabe você deixou lá fora, o homem da terra vai pelas tuas posses. Meu Deus não, o meu Deus vai pela tua alma, o meu Deus vai pelo teu coração, o meu Deus vai pelo valor que Ele te dá. É pelo que você é que meu Deus te dá valor. Porque dentro de você tem uma alma. Porque por você foi pago um preço muito alto. Jesus ilustrou uma parábola dizendo assim, no capítulo 15 de Lucas. Diaconisa dentro. Ilustrou uma parábola dizendo que havia uma mulher que tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma dracma. Quando ela viu que ela perdeu uma dracma, a Bíblia diz que ela acendeu a luz, ela colocou azeite na candeia, pagou para acender a luz, acendeu a luz, varreu a casa e procurou com diligência, procurou com persistência até ela achar a dracma perdida. Evangelista, o que tem a ver a dracma perdida com o que você está pregando? Tem tudo a ver, porque a dracma, o valor dela era desse tamanho. Acender a lamparina para procurar a dracma era um valor alto. Varrer a casa era esforço, então também valia. Foi pago um preço muito alto para achar a dracma, mas a minha Bíblia diz que a dracma foi achada. E quando a dracma foi achada, já tinha sido pago um preço alto. Foi feita uma festa por causa da dracma. Evangelista, o que isso tem a ver com a graça de Deus? O que isso tem a ver com a graça? Sabe o que tem a ver? Que se hoje um pecador se arrepender, que se hoje um pecador se voltar para esta palavra que eu estou pregando, entregar a vida para Jesus, vai haver festa, vai haver alegria no céu, da presença de Deus. Glória! Ô Tito, a graça de Deus tem se manifestado, Tito. A graça de Deus tem se manifestado. Quando eu olho para falar da graça de Deus, irmã Amanda, eu começo a pensar que nada que eu fazer pode pagar a graça. Nada que eu fazer pode pagar a graça de Deus. Nada. Nada pode pagar a graça de Deus. Se você abrisse a sua Bíblia, capítulo 8 de Marcos, versículo 35, a Bíblia diz assim: o que adiantaria o homem dar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que o homem daria em resgate da sua própria alma? Ouro, prata, dinheiro, carro, mansão, chácaras, fazendas, cabeça de gado. O que o homem daria em troca da salvação? Nada o homem poderia dar em troca da salvação. Sabe por quê? Porque tudo que tem nesse mundo é corruptível. Tudo que tem nesse mundo é corruptível. Mas a minha Bíblia diz que Pedro vai escrever dizendo que eu e você fomos comprados. Sabe com quê? Sabe com que a alma nossa foi comprada? Com o sangue daquele Cristo. Algo incorruptível. Algo incorruptível. Incontaminado, puro, imaculado. O sangue de Jesus Cristo te comprou. O sangue de Jesus Cristo é o preço pago por mim e por você. O sangue de Jesus Cristo é o preço pago por um pecador que agora talvez esteja numa sarjeta. Talvez esteja nesse momento no fundo do poço. Quem sabe esteja bebendo, usando drogas, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria. O sangue de Jesus foi o preço pago pela alma dele. Todos os homens têm o mesmo valor diante de Deus para a salvação. Sabe o que é isso? É a graça. Sabe o que é isso? É a misericórdia. O profeta Jeremias escreveu, capítulo 3, versículo 22 do livro de Lamentações: as misericórdias do Senhor é o motivo de eu e você não ser consumido, e ela se renova todas as manhãs. Maria, quando foi cheia do Espírito Santo, profetizou dizendo: a misericórdia do Senhor se renova de geração em geração. Ana, a mãe de Samuel, quando ela foi cheia do Espírito Santo, ela profetizou dizendo: Deus pega o homem no monturo, Deus pega o homem no fundo do poço, Deus pega o homem na beira da morte e faz se assentar com os príncipes. O que é isso? Ele te pega prostrado no chão e te coloca de pé. Glória a Deus, aleluia. O que é isso? É porque eu sou bom? Não, é a graça de Deus. É, Jesus, aleluia. Se você abrisse a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, você vê lá dizendo assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus, aleluia. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu ser bonzinho não vai fazer alcançar salvação. Eu ser legal não vai fazer alcançar salvação. Nada dessa terra que eu fazer vai fazer alcançar salvação, a não ser eu ter um encontro verdadeiro com Jesus.
e a graça me alcançar. É, Eu tenho um encontro de verdade com Jesus e a graça me alcançar. Quando a graça alcança o homem, ela perdoa os pecados daquele homem. Quando a graça alcança o homem, abraça alguém, a graça muda a sua vida. A graça muda a sua história. É por isso que você vai ver uma pessoa independente do estado que ela esteja, um estado que talvez o mundo condena, um estado que a família condena, um estado que todos desprezam, chegada à presença de Jesus, e Jesus não virar as costas, mas abraçar, mas estender a mão. É a graça de Deus, sabe por quê? Jesus aceita aquele que ninguém aceitaria. Jesus escolhe aquele que ninguém escolheria. Quem escolheria Zaqueu? Quem escolheria Zaqueu? A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, Zaqueu ele era publicano, era rico e era ladrão. Quem escolheria um ladrão? Quem escolheria um publicano? O publicano roubava os seus próprios irmãos, roubava o seu próprio povo. Quem escolheria ele? Mas a minha Bíblia diz que Jesus foi à casa dele. Dentro da casa dele, imagino eu, irmã Dilene, que Jesus pregou a palavra. Zaqueu se arrependeu dos seus erros. Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu era ladrão. Mas quando Jesus saiu da casa de Zaqueu, tá Zaqueu falando assim: Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo. Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Senhor, eu dou meus bens para os pobres, Senhor. O que Zaqueu entendeu? Quando Jesus entrou na casa dele, ele entendeu que ele foi abraçado por Jesus. Glória a Deus, Ele entendeu que ele aleluia. tem um encontro com o amor de Jesus. Glória a Deus, Ele entendeu que aleluia. nada nessa terra substitui o amor de Deus. É. Você pode procurar o que a sua alma anseia, o que o seu coração deseja nas coisas da terra, mas na bebida não vai ter, nas drogas não vai ter, nas festas não vai ter, nas farras não vai ter, nas baladas não vai ter, mas na presença de Jesus vai ter algo que vai te dar. Glória a Deus, É o que aleluia. falta dentro do ser humano. O que falta dentro do ser humano, sabe o que é? A presença de Deus. É por isso que tem pessoas que batem no peito e dizem assim: meu Deus é o dinheiro, mas está lá depressivo querendo passar a corda no pescoço. O meu Deus é o dinheiro, mas não tem paz dentro da casa. É uma família verdadeiramente descendo ao altar desgraçada, na miséria, porque o dinheiro não resolve tudo. Mas agora aquele que tem um encontro com Jesus, esse recebe algo que o dinheiro não dá. Aquele que tem um encontro com Jesus recebe algo que o mundo não dá. A paz de Deus que excede todo entendimento. Glória a Deus, aleluia. A diferença de uma pessoa que tem Jesus para aquela que não tem, sabe qual é? Quando tudo der errado, Ele vai estar ao teu lado. Quando tudo der errado, aleluia. você vai ter paz no teu coração para Glória a levantar Deus, aleluia. e lutar essa peleja. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz aqui: ei, a graça se manifestou a todos os homens. Eu quero que agora você ensina-os a renunciar a toda impiedade, concupiscências mundanas que vivamos nesse presente século. Sóbria, justa e piamente. O que quer dizer isso, pregador? Uma pessoa que ela é alcançada com a graça, acontecerá na vida dela. Tem que acontecer, sabe o quê? Uma transformação. Não é possível ter um encontro com Deus e Glória a continuar Deus, igual. aleluia. Não é possível ter um encontro com Jesus e continuar com as mesmas práticas. Não é possível ter um encontro com Jesus e voltar a fazer o que fazia antes. Não é possível ter um encontro com Jesus e continuar naquele estado. Sabe por quê? Porque a graça te abraça. A graça recebe você da maneira que você estiver. Mas a graça não permite você continuar como você está. Se você abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Alguns dias atrás, aqui, se me fala a memória, foi uma Eva que leu aqui, em uma oportunidade. Jesus falou assim: vinde a mim, você cansado. Vinde a mim, você sobrecarregado. Vinde a mim, você oprimido. Eu vou aliviar você. Porque o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. E em mim vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Mas eu olho para esse texto e começo a pensar: vinde a mim, cansado, sobrecarregado, oprimido, mas eu vou aliviar. O que significa isso? Na presença de Jesus, essa pessoa vai ter uma transformação. A vida dela vai ser mudada. É por isso que uma pessoa muitas das vezes ela chega trazendo, quem sabe, vícios, quem sabe trazendo pecados, erros e falhas na presença de Jesus, que ela faz e que comete. Mas quando Jesus entra, tudo muda.
Quando Jesus entra, a história muda. Quando Jesus entra, ele transforma. Quando Jesus entra, ele arranca o vício, ele arranca os pecados, ele arranca as dores, ele arranca tudo aquilo que é de errado e transforma. Glória a Deus. É por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As Glória a coisas Deus, velhas já aleluia, passaram. Jesus. Tudo se fez novo. Há uma transformação. E Tito tinha que pregar para o povo e dizer: o negócio é o seguinte, a graça de Deus vai alcançar vocês, mas agora vocês precisam ser transformados. Glória a Deus. Ei, aleluia. a graça pode transformar uma pessoa? Pode, mas a pessoa tem que dar espaço para a graça Deus, transformar. aleluia, Jesus. A grande diferença entre o diabo e Deus é esta: o diabo vai entrar e vai destruir, vai acabar com tudo, vai levar a pessoa no fundo do poço, vai querer levar a pessoa a passar a corda no pescoço ou encher a cara de remédio, vai querer levar a pessoa a se jogar na frente de um carro, de um caminhão, vai querer destruir. Agora Jesus não. Se você der espaço dentro de você, Ele vai te transformar. Se você deixar, Ele vai mudar. Se você escolher deixar Jesus entrar na sua vida e te mudar, aí Ele muda. Aí Ele transforma. Aleluia. O profeta Zacarias escreveu capítulo 4, versículo 4 do seu livro: não é por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito. É preciso você dar espaço para deixar Jesus trabalhar. É preciso você querer. Sabe por quê? Jesus é semelhante a uma pessoa que está carregando um fardo pesado, irmã Eva. Está voltando do mercado, está carregando uma sacolinha pesada, não está aguentando, os dedos estão doendo, e Jesus ali está do lado. Ei, me permita ajudar você a carregar? Se você permitir, Ele vai te ajudar. Se você deixar, Ele vai operar. Se você deixar, Ele vai mudar. E Tito está pregando para o povo: ei, é preciso vocês deixar. É preciso deixar o que era errado. É preciso vocês deixar a impiedade. O povo de Creta tinha fama, irmão Rony, de ser pessoas mentirosas. O povo de Creta tinha fama de ser pessoas que agiam de torpe ganância. Pessoas gananciosas, mentirosas, preguiçosas. É a fama do povo de Creta. E aí Tito está pregando. E Tito está falando: vocês têm que mudar. Vocês têm que se transformar. Sabe por quê? Uma pessoa que ela foi realmente alcançada pela graça, o que mais demonstra isso é ela mesma. É ela mesmo. Você vai se demonstrar. Sabe por quê? Uma pessoa alcançada pela graça, a boca dela não fala mais o que falava. Uma pessoa alcançada pela graça não olha para uma pessoa no fundo do poço e despreza. Não, ali tem uma alma. Uma pessoa alcançada pela graça não é uma pessoa afundada num pecado e despreza e diz assim: eu miserável, sou um pecador. Não. Ela sabe que lá dentro tem uma alma. Uma pessoa alcançada pela graça olha para alguém que está num estado deplorável, num estado terrível, que essa pessoa olha e diz assim: o meu Jesus que mudou eu, pode mudar essa pessoa também. Aleluia. Ei, existe uma graça nessa igreja hoje. Existe uma graça que quer te abraçar. Existe uma graça que quer te transformar. Existe uma graça que quer mudar a sua história. Glória a Deus, aleluia. Mas você tem que deixar. Mas você tem que querer. O texto aqui diz assim: deixa a impiedade. Você sabe o que é impiedade? Impiedade é o ser humano, diaconisa Deus, agir como se Deus não existisse. Isso é impiedade. É o ser humano agir como se Deus não existisse. Isso é impiedade. Quando ninguém está vendo, a pessoa age de maneira ruim. A pessoa age como se Deus existisse, como se ninguém estivesse vendo. Pratica coisas terríveis. Isso é impiedade. A pessoa não se preocupa com Deus. A pessoa esquece que existe Deus. É como se uma pessoa casada deixa lá a esposa em casa, vai lá, pega uma asinha lá e pratica coisas que não convém. Deus não existe. Será que Deus não existe? A pessoa pode pecar à vontade, nada vai acontecer. Isso é uma pessoa ímpia. E a Bíblia diz assim que os ímpios não subsistirão no juízo. Jesus. Você sabe o que é consciências mundanas? É a pessoa que tem um desejo desenfreado. É uma pessoa que não consegue se controlar. Ela não consegue se controlar. Tem que deixar essas coisas. Que sejam vícios, que sejam avareza, que seja o que for. E Tito está escrevendo e dizendo: tem que deixar a impiedade. Tem que deixar as coisas do mundo. Tem que deixar as consciências mundanas. E vocês têm que viver nesse século aqui, diz o texto. Viva nesse século, agora no presente século, sóbria, justa e piamente. É totalmente ao contrário do que impiamente e com consciências mundanas. Por quê? O que é uma pessoa sóbria?
não está falando aqui exclusivamente de bebida. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que sabe se controlar. Uma pessoa cansada pela graça, se tiver um problema com o vizinho, não vai sair no braço, sair no soco com o vizinho. Não vai xingar o vizinho. Eu estava vendo um testemunho do pastor André Reis, da Coisa a Deus, e ele falando assim: eu assumi um trabalho lá num determinado local, comecei a pregar a palavra, Deus começou a salvar naquele bairro pessoas, só que os vizinhos, sabe o que começou a fazer, irmão João? Pegar pedra e jogar dentro da igreja. Começou a ameaçar o pastor André Reis, falando para ele assim: viu, se tiver barulho aí como teve aí domingo à noite, eu vou pegar você, vou te arrebentar. Xingava ele, fazia de tudo com ele. Sabe o que ele fez? Nada. Não abriu a boca, não discutiu. Passou o tempo. Passou-se o tempo, o pastor dele, presidente, tirou ele daquela igreja e mandou ele para outra igreja, porque lá há rodízio de pastores, vai mudando, tempo em tempo, como algumas igrejas são assim. Se passou o tempo, ele foi chamado para fazer uma visita naquela igreja que ele era pastor antigamente. Ele chegou lá, sabe o que aconteceu? A vizinha que xingava ele, o marido da vizinha que ameaçava bater nele, se converter, ele estava na igreja por causa do testemunho dele. Uma pessoa cansada pela graça, ela anda na contramão. Uma pessoa cansada pela graça é diferente. O que Paulo quer instruir dentro desta palavra? Sabe como que vocês têm que se portar, igreja de Creta? Vocês têm que se portar diferente do mundo. O que o mundo faz de errado, a gente faz de certo. O meu Jesus escreveu, deixou dentro da palavra dizendo assim: aquele que pratica coisas erradas, obra das trevas, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas e sejam reprovadas. Antes faz as obras escondidas, antes faz as obras das trevas. Mas agora nós não. Nós fazemos as obras no dia, diante da luz, para todo mundo ver e glorificar a Deus. Assim tem que ser uma pessoa cansada pela graça, tem que ter a vida transformada, tem que ter novidade de vida. É preciso você deixar Jesus fazer isso na sua vida, através da novidade de vida em você. Através da nova vida que vai haver você em Cristo Jesus, outras pessoas vão vir até Cristo. Como muitas das vezes eu falo, quer ganhar a tua casa, quer ganhar a tua família, se comporta dentro da tua casa como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Vai despertar algo dentro dessas pessoas. Se talvez você batia a boca com uma pessoa, não bata a boca. Ora para esta pessoa. Ora para esta pessoa. Como muitas das vezes eu vejo pastores pregando e ensinando assim: ei, se o seu filho, se a sua filha fica até de madrugada para a rua, não despreza ele não, não briga com ele não xinga ele não fala que ele não vai ser nada não. Faz uma comidinha para ele, trata ele bem. Quando ele estiver dormindo, ora, põe a mão nele e determina: este aqui é de Deus, esse aqui vai ser profeta, esse aqui vai ser missionária, esse aqui vai ser homem de Deus, esse aqui vai ser mulher de Deus. Porque a palavra de mãe e pai tem poder de transformar. Tem poder. A gente tem que se comportar na contramão do mundo, é o que esse texto quer dizer para nós. Sabe por quê? Enquanto nós estamos aqui, a gente tem que continuar aqui, como diz o texto aqui, de maneira sóbria e justa. Eu e você temos que agir como pessoa justa. A Bíblia diz que na época do dilúvio, irmão Rony, 8 pessoas entraram dentro da arca. 8 pessoas, e o mundo inteiro foi destruído. Por que essas 8 pessoas entraram na arca? Porque Deus olhou para o mundo e decidiu: eu vou destruir. Mas quando Deus olhou para o mundo, ele encontrou um homem justo chamado Noé. A Bíblia diz que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus olhou lá para Sodoma e Gomorra e encontrou um homem chamado Ló, justo. A sua justiça ilumina no meio das trevas. Seja uma pessoa justa. Seja uma pessoa justa nas costas dos teus companheiros, das tuas companheiras, dos teus colegas. Seja uma pessoa justa, que faz as coisas certas. Sabe por quê? Porque você terá louvor da parte de Deus. O texto diz aqui, no versículo 12: e piamente. O que é uma pessoa que tem a vida piamente? É uma pessoa que tem uma vida reta diante de Deus. É uma pessoa que tem a vida devota a Deus. Sabe qual é o combustível, irmã Baixinha, para uma pessoa permanecer até o fim e alcançar a salvação? Está constantemente tendo piedade. Está constantemente tendo tempo com Deus. Está constantemente voltado para Deus. Hoje, aqui nós temos em Itapinas culto no domingo e na terça. Como alguns irmãos aqui que talvez tenham mais experiência que eu na caminhada com Cristo sabem, antigamente o culto era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
Tinha culto todo dia. E as pessoas estavam lá alegres na presença de Deus. É preciso, enquanto nós estamos aguardando aqui a volta de Cristo, a gente está com o coração voltado para Deus. Não se distraia com as coisas da terra, não. Não se distraia, não se embaraça com negócios alheios aqui na terra, não. Fica focado nas coisas do céu. Ei, tem uma salvação te esperando. O texto diz aqui, no versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que é isso? O dia do arrebatamento da igreja. Enquanto você ainda está aqui na terra, continua de maneira sóbria, de maneira controlada. Enquanto você ainda está aqui na terra, continua sendo uma pessoa justa. Ah, mas e se alguém foi injusta comigo? Seja justa. Seja justa. O diácono Luciano várias vezes já contou aqui o testemunho aqui, que quando ele estava preso, ele saiu de saidinha e foi lá dentro da igreja. Ele estava na igreja. Ele teve uma oportunidade lá na igreja, porque ele já era um servo de Deus, ainda que estava preso. Quando ele teve a oportunidade na igreja, ele sentou no banco. Chegou a irmã dele na porta da igreja para levar ele e dizer: ó, a polícia está batendo lá na porta de casa procurando você. Ele não podia estar lá na casa de Deus naquele dia. Ele tinha horário para estar lá na casa dele por causa da saidinha, como muitas pessoas sabem. Mas o coração dele quis buscar a Deus. Ele estava de maneira reta diante de Deus. Ele conta no testemunho dele que aquele dia os policiais não quis nem saber se ele estava na igreja, levou ele preso, colocou ele no pote e largou ele lá e questionou a Deus. E Deus falou com ele: é melhor você sofrer estando certo, está escrito lá em Pedro, é melhor você sofrer estando certo do que sofrer estando errado. Está escrito lá na carta de Pedro, aqui na Bíblia. O que eu quero te dizer com isso? Enquanto você está aqui na terra, a graça te alcançou, se mantém sóbrio, autocontrolado, se mantém de maneira justa diante de Deus, se mantém uma vida de piedade, orando, jejuando. Hoje, muitas coisas não acontecem mais na igreja porque ninguém quer saber de orar, ninguém quer saber de jejuar, ninguém quer saber de fazer campanha. Ei, quando eu vim para a igreja, o Cícero, por misericórdia de Deus, me ensinou: levanta a propósito, faz campanha no monte, ora, jejua. Ensinou eu a orar, ora 7 dias, jejua 7 dias, num propósito. Ora e jejua 21 dias num propósito, Deus vai te honrar. Cheguei a fazer campanha de oração, deu meia-noite e 15, dobrar o joelho e apresentar o jejum, até meia-noite e 15 do outro dia, sem comer e sem beber água. Cheguei a fazer campanha de 21 dias, até 6 horas da tarde, até 2 horas, 4 horas da tarde. Cheguei a começar um propósito um dia e ficar até 10 horas da noite, porque era bom demais jejuar, sentia a presença de Deus. Hoje as pessoas não querem mais. É por isso que muitas das vezes falta o batismo com o Espírito Santo. É por isso que muitas das vezes faltam os dons espirituais da igreja. São poucos os remanescentes ainda. Enquanto você está aqui, mantenha uma vida sóbria, justa e piamente diante de Deus. Porque Deus vai te honrar. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos, diz o texto, aguardando. Aguardando significa que a qualquer momento pode acontecer. O que nós estamos aguardando? Aguardando Jesus voltar. Aguardando aguardando a nossa passagem para o céu. Aguardando aquilo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. A qualquer momento a trombeta pode tocar e essa igreja da minha frente. Oxalá que seja esta noite o dia do arrebatamento. Oxalá que seja esta noite o dia do arrebatamento. E que eu e você vemos a glória de Deus, transformados. Nós estamos aguardando o arrebatamento. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. É isso que nós estamos aguardando. A Bíblia diz que Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo assim: muitos correm dentro de um estádio, mas só um leva um prêmio, e ainda um prêmio corruptível. Agora nós não. Nós estamos correndo a corrida, procurando um prêmio, uma coroa não corruptível, mas ainda incorruptível. Tiago escreveu dizendo, capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o homem e a mulher que sofre tentação, porque após ser provado vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para os... Tem o céu te esperando. A graça hoje te alcança. Permaneça na graça de Deus. Permaneça na graça de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus se entregou por você. Porque Jesus te amou. Porque Jesus te dá valor. Porque Jesus te escolheu. Lá no profeta Isaías está escrito assim: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Lá no profeta Jeremias está dizendo assim: Jeremias, ainda antes que a sua mãe te concebesse no ventre, eu te escolhi, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Antes de você nascer da barriga da sua mãe, Deus já tinha te escolhido. Antes de você chegar neste mundo aqui, Deus já tinha te escolhido, tinha te separado. E Deus já te amou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém que te dá valor, tem alguém que te escolheu. E o texto no verso 14, para mim acabar, diz assim: a qual se deu por mim mesmo e por nós, para nos remir de toda iniquidade, para nos purificar para si um povo seu, um povo especial, um povo zeloso e um povo de boas obras. Faz diferença na tua casa a partir de hoje. Faz diferença na tua família. Faz diferença lá dentro do teu trabalho. Faz diferença diante daquela pessoa que te maltrata. Faz diferença a partir de hoje diante daquela pessoa que, quem sabe, só te dá palavra ruim. Faz diferença. Seja alguém zeloso de boas obras. Sabe por quê? Porque você vai brilhar na presença das trevas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.